Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à TV Otimista. Eu sou Carla Michele Quaresma e você acompanha a partir de agora o programa Eleições 2024. Durante esta semana, estamos com uma série especial de sabatinas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. A ordem das entrevistas foi definida a partir da confirmação dos convites. O convidado de hoje é Capitão Wagner, do União Brasil. Quais as principais propostas do candidato para a cidade de Fortaleza? Para onde caminha o centro-direita no estado do Ceará? Qual o balanço do candidato sobre as últimas pesquisas eleitorais? Como o grupo político do candidato a prefeito olha para as eleições de 2026? Estes e outros assuntos a partir de agora no programa Eleições 2024. Contamos sempre com a sua companhia. Wagner Souza Gomes é capitão da reserva da Polícia Militar do Ceará. O convidado foi vereador de Fortaleza, deputado estadual e deputado federal. O candidato é candidato a prefeito de Fortaleza em 2016 e 2020. Nas eleições de 2022, disputou o Palácio da Abolição. Wagner já foi filiado ao PR e ao PROS. Atualmente preside União Brasil no Ceará. Capitão Wagner é candidato a prefeito de Fortaleza. Participam do programa o diretor de jornalismo do Grupo Otimista, o jornalista Erivaldo Carvalho, e o editor de política, Oceli Lopes. Candidato, seja muito bem-vindo, é satisfação recebê-lo. Eu queria começar perguntando, diante de um cenário tão competitivo, qual é o seu diferencial em relação aos demais candidatos? Olá, Carla, amigo Oceli, Erivaldo, satisfação grande estar aqui no Sistema Otimista para bater um papo com a população nessa sabatina. O grande diferencial dessa nossa candidatura é a maturidade, o preparo, o planejamento, que começou há bastante tempo atrás. A gente há mais de um ano planeja o nosso plano de governo, que foi construído a várias mãos. A gente teve a coordenação do Carlos Matos, que é um grande técnico, apesar de político também, é um técnico reconhecido, que já foi secretário de Estado, que tem uma interlocução com o setor produtivo da cidade muito forte. Nós conseguimos viabilizar não só um plano de governo extremamente eclético, onde a gente atende a todas as demandas da cidade, mas também a gente conseguiu formar um time comprometido e competente. A campanha é coordenada pelo Danilo Forte, um dos deputados mais técnicos que a gente tem na Câmara dos Deputados. Nosso time hoje está muito consciente que essa eleição é eleição dura, uma eleição difícil, mas que a população está buscando um candidato que apresente propostas. Enquanto que os outros candidatos estão focados muito no ataque, no embate, na acusação, a gente está muito focado nas propostas e a gente tem escutado muito fortemente nas ruas que esse é o caminho. Não discutir com os candidatos, até porque o meu adversário não é o candidato A, B ou C, o meu adversário é a fila do posto de saúde, é a violência que tomou de conta da cidade. É importante demais que cada candidato se comprometa com a parcela de contribuição que a prefeitura precisa dar na área da segurança pública. E só para lembrar, desde 2016 que eu defendo que a prefeitura tem que dar sua parcela de contribuição em relação à segurança pública. E para concluir, a gente representa a mudança, mas uma mudança com pulso firme, com a coragem necessária para investir em segurança pública, com a gestão e uma experiência que a gente teve na área da saúde, que nos permite provar que é possível melhorar os atendimentos na saúde, com a coragem de acabar com a taxa do lixo, com a coragem de enxugar a máquina para que a gente tenha condição de fato, investir na cidade. Candidato, conforme a Michele lhe apresentou aqui rapidamente, o senhor disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2016 e 2020 e também o Governo do Estado em 2022. Ou seja, o senhor é um candidato que tem um histórico de derrotas para a Prefeitura e para o Governo do Estado. O que o senhor traz de diferente para o seu eleitorado acreditar que desta vez vai dar certo, que o senhor não vai ficar pelo caminho? Erivaldo, depende muito do ponto de vista. Eu sou o vereador mais votado da história de Fortaleza, o deputado estadual mais votado da história do Ceará, o deputado federal mais votado da eleição que eu participei. Eu entendo que cada eleição tem uma conjuntura diferente. A eleição de 2022, por exemplo, quem venceu a eleição não foi o candidato mais qualificado, foi o candidato que tinha uma conjuntura favorável à eleição dele. E agora a gente tem a candidatura que não só é a mais preparada, é a mais madura, mas a conjuntura é muito favorável. A gente entende, como eu falei na introdução, que a população não quer polarizar, que a população não quer saber, não quer colocar em primeiro plano a questão ideológica. Não que a ideologia não faça parte do debate, da eleição, mas o que mais importa hoje
para a dona Maria, que mora lá na Grande Portugal, que não consegue ir na casa do filho dela, lá no Bom Sucesso, porque é um território dominado por outra facção, é quem é o prefeito que vai ajudar o governo do estado e o governo federal a pacificar essas comunidades. Eu estou muito focado nesse debate, nessa discussão, e esse é o grande diferencial dessa candidatura. Eu estou muito convicto que cada eleição é uma eleição diferente e a vontade de mudança. Infelizmente, a gente tem uma gestão na cidade de um prefeito que sumiu durante 4 anos e apareceu agora na véspera da eleição fantasiado, querendo, de alguma forma, chamar a atenção da população, e já perceberam isso. O sentimento de mudança é forte e a gente tem vários tipos de mudança. Tem candidato que nunca andou numa comunidade à noite, como eu andei numa viatura, calcei um coturno, portei uma arma e fiz o trabalho de segurança pública efetivo. Eu sou especialista de segurança porque trabalhei nas ruas, porque dei aula na Academia de Polícia Militar, para policiais que estão iniciando a carreira, para policiais experientes também. Hoje eu sou bacharel em Direito, eu também sou bacharel em Segurança Pública. Então isso me dá um currículo, uma condição e uma experiência que outros candidatos não têm. Como eu falei agora há pouco, é importante que a candidatura apresente propostas viáveis. Tem candidatura que está apresentando anarquia, eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo, vou acabar com tudo, vai acabar até com a cidade. Então, é muito importante que o eleitor esteja atento às propostas que estão sendo feitas. Tem o eleitor que vota muito pela paixão, tem o eleitor que vota pelo estômago, aquele que está passando fome, e os candidatos vão lá e compram o voto, e tem eleitor que vota pelo fígado. Mas a maioria dos eleitores de Fortaleza, eu tenho certeza que vão votar com a cabeça e com o coração, e a nossa candidatura representa essa mudança. Capitão, nesta terceira tentativa do senhor chegar à Prefeitura de Fortaleza, não se pode dizer mais que o senhor não tem experiência em gestão. Eu lhe pergunto, a passagem pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde de Maracanaú, é uma experiência positiva ou é uma peça de marketing, como disse como acusou o seu oponente Eduardo Girão? Eu não chamo nem Eduardo Girão de oponente, porque é um amigo que eu vou na casa dele, ele vai na minha, quando eu vou em Brasília, visito o gabinete dele, e a pergunta que eu faço é se era uma medida de marketing, por que o senador Eduardo Girão destinou recurso para me ajudar a fazer a gestão exitosa que a gente fez lá em Maracanaú. Eu agradeço o senador Eduardo Girão que mandou R$1 milhão para que a gente pudesse cuidar melhor das crianças autistas. O senador Eduardo Girão me mandou recurso para a saúde, a deputada federal Luiziane Lins, o deputado José Ayrton, a Daiane, a Fernanda, então vários deputados, o Danilo Forte, se comprometeram em nos ajudar a fazer a gestão, e por isso que ela foi uma gestão exitosa. A gestão teve ao mesmo tempo um corpo técnico comprometido e competente. Hoje eu tenho orgulho de citar aqui a doutora Letícia, que é a nossa especialista em atenção psicossocial, que tem um forte conhecimento na área de problemas da saúde da mente, que a gente, inclusive, já disse para o Roberto Pessoa, com a bênção de Deus, eu vou trazer a doutora Letícia para me ajudar aqui em Fortaleza. A gente tem o Jaime, que foi secretário antes de mim, é o secretário executivo, que me ajudou a ter a liberdade para eu visitar o posto de saúde, para eu ir lá na UPA, para eu ir no hospital e tentar resolver de forma mais objetiva os problemas da saúde de Maracanaú. E os números são tão bacanas que os adversários eles não questionam os números, eles dizem assim, não foi o Wagner que levou a nota para 9. A nota quando eu entreguei era 9, hoje é 9,27, porque tem continuidade a política de saúde pública do município. Em 2022 é só pesquisar no site do Ministério da Saúde, nota 5. Quando eu assumi lá em 2023, essa nota já foi para 7, depois para 8 e entreguei com 9. Então é fato. Eles não questionam os números, eles não questionam quanto avançou a digitalização da saúde em Maracanaú. A família atípica lá em Maracanaú hoje tem neuropediatra, tem nutricionista para cuidar da alimentação das crianças atípicas, tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, tem educadora física, tem um profissional de educação física que cuida dessas crianças e todas as terapias, arte-terapia, musicoterapia, ecoterapia com cavalos e agora hidroterapia. Isso é o que a gente vai trazer aqui para Fortaleza. A gente tem a plena convicção que a gente tem que cuidar não só da criança atípica, mas do adolescente e do adulto. Não existe uma lei que garanta nada para um adulto que tenha qualquer característica atípica, que tenha um transtorno, que tenha TEA, que tenha síndrome de Down, e a gente precisa garantir políticas públicas para criança, adolescente e também para adultos. Por isso que eu proponho a criação da cidade do autista, que vai garantir o diagnóstico, mas vai garantir também as terapias após esse diagnóstico. Candidato, o prefeito José Sarto esteve aqui e afirmou que o município de Fortaleza atende só em consulta 30 mil pessoas do município de Maracanaú por mês, para justificar essa ausência do serviço de saúde, como o senhor tem divulgado.
Esse número confere? Existe realmente essa quantidade enorme de pessoas que saem de Maracanaú e vêm para Fortaleza porque não tem esse atendimento, uma consulta em Maracanaú? Professora Carla, na verdade, o prefeito não explicou que tem algumas demandas que quem gerencia na região metropolitana de Fortaleza é o município de Fortaleza. Vou lhe dar um exemplo. Maracanaú não oferece tratamento de câncer para os moradores de Maracanaú, porque essa não é uma responsabilidade do município. Quem oferece esse tratamento de câncer é o ICC e quem gerencia o recurso para o tratamento de câncer é a Prefeitura de Fortaleza. Ela que diz quem pode ou não pode ser atendido. Então, por conta dessa circunstância específica, tem morador da Pacatuba, tem morador do Oroz que vem ser atendido aqui em Fortaleza. Então, essa alegativa do prefeito ela não tem qualquer fundamentação. Se a gente for buscar os dados da maternidade de Maracanaú, a gente vai ver que metade dos atendimentos de gestantes lá em Maracanaú são de mulheres que moram aqui em Fortaleza. E nem por isso eu estou dizendo que a maternidade aqui não funciona em Fortaleza. Então, pela proximidade, pelas circunstâncias, são cidades vizinhas, isso acaba acontecendo naturalmente. O candidato, puxando aqui para Fortaleza, qual é o diagnóstico da saúde da capital? E, importante, por favor, não deixe de responder. Quanto? De onde vai sair o dinheiro para resolver o gargalo? Extremamente importante a sua pergunta, porque tem muita gente dizendo que vai fazer, mas não disse como vai fazer. O diagnóstico da saúde de Fortaleza, a gente começa pela nota que o Ministério da Saúde dá para a atenção primária. O principal papel do município em termos de saúde não é a atenção terciária, e sim a atenção primária, que é o trabalho que é feito no posto de saúde, que é o trabalho que é feito nos CAPs. Então, nós temos aqui 130 postos em Fortaleza, mas muitos deles não têm medicamento, não têm médico, etc. Resultado, a nota de Maracanã hoje é 9,27, a nota de Fortaleza é 7,5. Enquanto que Fortaleza é a quinta pior saúde do estado, Maracanaú avançou 50 posições na nossa gestão. Quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar também que a rede de atenção psicossocial de Fortaleza está completamente desajustada. Os CAPs hoje só servem para que as pessoas vão lá renovar uma receita para poder comprar o medicamento, porque nenhum medicamento está sendo entregue. Então, esse gargalo que existe hoje, logicamente precisa de garantias do próximo gestor de priorizar o atendimento na saúde. Muitas vezes não é nem um recurso que está faltando, Arivaldo, o que está faltando é gestão. Vou lhe citar um exemplo. Quando eu cheguei lá em Maracanaú, nós tínhamos um programa chamado Transporte Solidário. Aquelas famílias que precisam fazer tratamento de câncer, que precisam fazer uma hemodiálise, que precisam de um tratamento, uma terapia para criança autista e não tem como ir ao local, a prefeitura mandava um veículo para poder transportar essas pessoas. Nós tínhamos lá 26 carros, automóveis e 10 vans. A gente fez uma auditoria e ao final da auditoria a gente descobriu que a gente não precisava de 26 carros e 10 vans. A gente precisava só de 6 carros e 10 vans. A gente economizou o aluguel de 20 veículos. Isso é gestão. Quem foi que fez isso, Wagner? Foi você, foi a nossa equipe que fez essa auditoria, me trouxe o problema, a gente solucionou e o dinheiro que eu economizei do aluguel desses veículos foi para a compra de medicamentos. E por que eu tive que comprar mais medicamento? Porque quando eu contratei mais neuropediatras, eles começaram a receitar mais medicamento para as crianças autistas. Nós saímos de 100 receitas dias entregues lá na farmácia Polo, de 100 para 600. Se a gente não tivesse planejamento, se a gente não tivesse ampliado a compra desse medicamento, que é responsabilidade do governo do estado, mas a prefeitura também comprou, a gente não tinha atendido essa demanda de forma eficiente. Fazer saúde é extremamente complexo, não vai ser no estalar de dedos que a gente vai resolver, mas deixa eu contar a história para vocês. Na medida que nós aumentamos a nota do município de Maracanaú, o Ministério da Saúde ele manda mais recursos. Na hora que nós aumentarmos a nota da atenção primária do município de Fortaleza, mais recurso vai vir e com isso a gente consegue ampliar e melhorar os atendimentos na área da saúde. Essa é a forma do sucesso. Gestão com pulso firme e com coragem para fazer as mudanças que são necessárias. Candidato, o senhor propõe no seu plano de governo, ainda sobre essa questão da saúde, a descentralização do serviço para atender uma demanda reprimida, através da utilização desse serviço nos terminais de ônibus. Isso teria algum custo para a prefeitura? Como é que funcionaria isso? Sem dúvida nenhuma que vai ter custo, né? As ilhas da saúde iriam funcionar nos terminais de ônibus. O que isso traz de melhoria para o atendimento? Tem muitas pessoas que trabalham no horário comercial e quando chega em casa o posto de saúde já não está mais aberto. Muito embora a gente defenda também a abertura de algumas unidades no período noturno e no final de semana, você poder entregar uma medicação no terminal de ônibus para quem já tem a receita. Facilita a vida do paciente. Você poder fazer um atendimento odontológico simples ali, preventivo. Saúde odontológica é extremamente importante e aqui em Fortaleza não se dá
atenção para essa saúde que é tão importante. Lá em Maracanaú, a essa hora da noite, se alguém tiver um problema de uma dor de dente, pode ir na UPA, porque tem uma equipe de saúde odontológica que vai atender essas pessoas. Se você tiver uma dor de dente agora, aqui em Fortaleza não tem um local, a não ser uma UPA do Estado, porque a UPA da Prefeitura não tem nenhuma com equipe de dentistas. As ilhas estarão em todos os terminais? As ilhas estariam nos terminais. Qual o custo disso? Em todos os terminais, para entregar os medicamentos e para ofertar alguns serviços que vão ser feitos à população. Qual é o custo? O custo vai ser um box no terminal, um profissional para fazer a entrega do medicamento e o próprio profissional do posto de saúde que vai receber uma hora extra para ser deslocado para realizar esses atendimentos. Então é um custo que não é elevado, que é possível de se fazer a partir de um choque de gestão com a economia que a gente vai fazer em diversas áreas. Vocês devem estar se perguntando, o Erivaldo perguntou na questão anterior, o que a gente vai fazer para ter dinheiro para que isso aconteça? Primeiro, novas fontes de receita. O Name Right é um modelo de gestão já acontece fortemente na iniciativa privada, que o próprio governo do estado já copiou a ideia e está querendo nominar o Castelão. Em São Paulo, o governador Tarcísio fez isso de forma muito intensa. A gente calculou já, a gente vai ter cerca de 100 milhões de reais de receita anualmente a partir do Name Right, no Presidente Vargas, no Paulo Sarazate, no Aécio Borba, nos Cucas, no aterro da Praia de Iracema. Então, nominar esses espaços vai gerar uma receita nova. Com a economia que a gente vai fazer da conta de energia, ao instalar painéis de energia solar em todos os prédios públicos de Fortaleza, a gente vai deixar de gastar mais 100 milhões de reais e esse dinheiro vai entrar no cofre para que a gente possa melhorar a saúde do município. Candidato, vou pedir licença por uns instantes. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, voltamos com o programa Eleições 2024. Estamos de volta com o programa Eleições 2024, que hoje recebe o candidato a prefeito de Fortaleza pela União Brasil, Capitão Wagner. Oceli, é com você. Capitão, o senhor enfatiza na sua propaganda eleitoral que é um candidato que não tem padrinho. Ter padrinho prejudica o candidato? Olha, depende muito do eleitor. Tem eleitor que quer votar num candidato pelo potencial que ele tem. O que eu posso garantir para o fortalezense é que aquele que digitar 44 lá na urna vai estar votando em mim. O que aconteceu na eleição passada foi que muita gente votou no candidato a governador por conta do presidente, votou no candidato a governador por conta do senador, e tem muita gente que está arrependida por conta disso. Basta ver o sentimento muito forte de que a cidade não quer continuar com esse grupo que está no poder, nem aceita um outro poste como foi apresentado na eleição de 2022. Então, ter padrinho talvez seja útil para aquele candidato que não tem projeto, para aquele candidato que não tem plano de governo, para aquele candidato que não conhece a cidade, para elevá-la a um determinado padrão. Mas quando chega na hora decisiva, na hora do debate, eu falo isso por Fortaleza. Na eleição passada, por mais que a gente tenha perdido a eleição no interior, a vitória em Fortaleza foi muito latente. Ficou muito claro em Fortaleza que, independente do padrinho, o melhor candidato, pelo menos que a população escolheu, foi o nosso nome para governador. E a gente está acreditando muito que essa escolha também vai ser feita nessa eleição de prefeito. Até porque na eleição geral, você tem até um envolvimento maior dos padrinhos, ele está ali no santinho na hora que você vai votar. Na eleição municipal está o candidato a prefeito, está o candidato a vereador no máximo. Então, muito mais pelo projeto, pela capacidade de diálogo que esses candidatos têm, é que o eleitor vai escolher. E eu estou convicto que a nossa capacidade de diálogo está comprovada. Quando eu, deputado federal, aprovei um projeto de lei que permite tomar os bens dos traficantes e leiloar esses bens em 90 dias. E eu consegui ter o voto de 513 deputados, todos votaram a favor, 81 senadores votaram a favor. Isso demonstra a nossa capacidade de dialogar. Votaram a favor, deputados de direita, de esquerda, de centro, todo mundo votou a favor, porque a gente discutiu, dialogou e melhorou o projeto. E é assim que a gente vai fazer gestão. Eu não vou fazer gestão só para um campo ideológico da cidade. Eu vou fazer gestão para unir a cidade de Fortaleza. Eu não vou deixar de atender ninguém porque não votou em mim. Eu quero reunificar a cidade de Fortaleza, eu quero fazer a cidade dos quatro cantos, onde quem mora lá no Quintino Cunha vai ter o mesmo acesso aos serviços públicos que alguém que mora lá no Serviluz, de alguém que mora aqui na Beira-Mar. A gente tem a Beira-Mar mais linda do Brasil, em compensação a gente tem uma periferia que é completamente abandonada. Então, estou convicto, Oceli, que o padrinho tem sim alguma influência, mas que o eleitor fortalezense ele é muito crítico, ele é muito qualificado, ele presta atenção no que está acontecendo nos bastidores para tomar a decisão. Foi assim nas eleições anteriores, mesmo sem padrinho. Chegamos ao segundo turno, quase ganhei a eleição em 2020, quando eu disputei contra um grupo que estava todo mundo unido. Todos que hoje estão contra mim estavam do lado de lá
e mesmo assim eu tirei 48,5% dos votos. Eu me considero um vitorioso na eleição passada, quando a pesquisa de véspera dizia que eu ia perder por 22 pontos e, na verdade, eu perdi a eleição por 2 pontos. Candidato, mas até 2022 o senhor tinha ali uma estreita vinculação com o ex-presidente Bolsonaro, inclusive participou do segundo turno da campanha. O fato de hoje ter um candidato mais identificado com o bolsonarismo no Ceará ajuda ou atrapalha a sua campanha? Professora Carla, foi bom a senhora perguntar para a gente poder diferenciar o que é aliança e o que é apadrinhamento, né? Quando eu fui candidato em 2012 a vereador, não teve ninguém que botasse a mão na minha cabeça para eu ser o vereador mais votado da história de Fortaleza. Foi meu trabalho, foi minha luta defendendo a categoria que viabilizou isso. Em 2014, a mesma coisa. O deputado estadual mais votado da história sem que ninguém colocasse a mão na minha cabeça. E nas eleições que eu disputei majoritárias, é fato que nós tivemos alianças. Aliança é diferente de apadrinhamento. Eu nunca tive padrinho e eu acho que o padrinho é prejudicial para o candidato num determinado ponto. A aliança é muito bem-vinda, inclusive eu quero construir essa aliança no segundo turno para que a gente possa vencer a eleição. A meta hoje é chegar no segundo turno, aqueles candidatos que não chegarem lá, vou sentar, vou dialogar, se tiverem propostas até para melhorar meu plano de governo, se quiserem participar da gestão de forma republicana, de forma digna, a gente vai estar acolhendo esses candidatos e a gente vai formar uma aliança que seja capaz de desbancar esse grupo que está no poder há tantos anos, né? Há mais de 20 anos governa a cidade de Fortaleza e também o estado do Ceará. Candidato, o União Brasil, o partido do senhor, em Brasília ocupa espaços do governo federal. São 3 ministérios, inclusive enfatizado por um dos prefeituráveis, né, que esteve aqui conosco. O União Brasil é aliado do PT em Brasília e esse PT não serve para ser aliado aqui em Fortaleza, no estado de Ceará? Erivaldo, a questão regional é muito específica, tanto que em alguns municípios ocorreram alguns questionamentos aí durante o debate político, né, nesse período de convenções. Cada município tem sua autonomia para formar suas alianças. O União Brasil é um partido extremamente democrático, a gente não impõe a vontade da estadual. Eu tenho 4 deputados federais, 4 deputados estaduais aqui. Então, essas alianças locais, elas são conduzidas pela liderança local, como a aliança estadual é conduzida pela presidência do partido. Eu sou o presidente, mas tem um diretório que a gente discute constantemente. Então, isso em nada me constrange. Eu tenho entendimento, pelo contrário, que se tiver na prefeitura com o ministro do Turismo, Celso Sabino, sendo do meu partido, eu vou ter acesso a obras estruturantes para o turismo de Fortaleza. Com o ministro do Desenvolvimento Regional, mesmo não sendo do União Brasil, mas indicado pelo partido, a gente vai ter acesso a obras estruturantes aqui para o município de Fortaleza. A gente vai ter a condição, Erivaldo, de ter, por exemplo, o presidente do Senado do União Brasil, que pode nos ajudar. A gente pode ter o presidente da Câmara também do União Brasil. Dizer que isso é ruim para uma gestão é completamente equivocado. Só diz que é ruim quem não conhece o que é a gestão do executivo. É muito bacana se apresentar como antissistema, como salvador da pátria, mas na prática é muito diferente. Na rede social, no YouTube, no Instagram, é muito fácil você dizer que vai resolver tudo. Eu quero ver na prática. Qual a experiência de gestão? Por que eu tive uma gestão exitosa lá em Maracanaú? Que eu bati na porta da secretária de Saúde do Estado, a doutora Tânia, que me acolheu, me recebeu muito bem, me ajudou a construir a saúde em Maracanaú. Por que eu coloquei a telemedicina em todos os postos de Maracanaú? Porque o Ministério da Saúde lançou um programa chamado Telenordeste. Aderi a esse programa, todos os postos hoje têm telemedicina em Maracanaú, enquanto Fortaleza só tem um, a custo zero para o município de Maracanaú. Você imaginar que tem médicos do Sírio-Libanês atendendo a pacientes no Acaracuzinho, lá no Conjunto Industrial, no Jaçanaú, é algo que não se imaginava até bem pouco tempo atrás. Então, é muito bom você ter a possibilidade de ter aliados em Brasília que vão nos ajudar aqui na gestão. Eu perguntaria agora sobre a máquina. Todos os candidatos que têm passado por aqui, menos o atual prefeito, que também já passou, diz que vão enxugar a máquina. A máquina administrativa, a máquina pública municipal. O senhor também vai enxugar? Em quem vai enxugar e o que vai acrescentar? Olha, Celi, muito me estranha se o candidato do PT tiver feito essa afirmativa, porque ele ajudou, inclusive, o Elmano a ampliar ainda mais o tamanho da máquina. Tem 74 secretarias e órgãos equiparados. Ele dizer isso é contraditório, porque ele aprovou lá na Assembleia, como presidente, inclusive, esse inchaço maior ainda da máquina. Eu nem defendo o Estado mínimo, nem defendo o Estado máximo, eu defendo o Estado necessário. Eu acho que ter 12 secretarias regionais é um absurdo, até porque a regional
hoje é muito mais um cabide de emprego do que algo que efetivamente preste um serviço para a população, basta perguntar ao morador lá do Siqueira se ele consegue resolver alguma coisa lá na Regional 5. Então é muito importante a gente entender que com esse enxugamento da máquina, a gente vai ter mais recursos para investir nas pessoas. Serão menos prédios alugados, menor conta de energia, menor conta de água, menor conta de internet, menos cargos comissionados lá em cima. Em nenhum momento eu defendo demitir o porteiro do posto de saúde. Ele é extremamente importante, a merendeira da escola, a enfermeira que está lá no posto de saúde ou que está lá no hospital. Esses profissionais serão preservados. Mas aqueles cargos de alto escalão, que muitas vezes em nada contribuem para a gestão, serão eliminados. Com isso a gente vai ter, logicamente, esse é meu compromisso, cerca de 20 a 25 secretarias, algumas secretarias serão unificadas, a gente já teve períodos aqui em Fortaleza e essas secretarias foram unificadas e com isso a gente pode ter até mais recursos para investir naquela determinada área e eu não vou, logicamente, antecipar o que a gente vai extinguir, mas garanto também que tem coisa que precisa ser criada. É por isso que eu me comprometi já no plano de governo a criar a Secretaria de Inteligência Artificial, uma secretaria importante para apresentar soluções para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para as obras de infraestrutura. A inteligência artificial hoje faz parte do nosso dia a dia e qualquer gestor moderno vai querer ter dentro da sua estrutura uma secretaria que trabalhe em parceria com as demais as soluções modernas e tecnológicas. Candidato, o senhor propõe em seu plano de governo uma série de ações para tratar essa questão da habitação aqui em Fortaleza, que é um problema muito grave. O senhor apresenta questões ligadas à regularização fundiária, à reforma de moradias e à entrega de moradias. Um programa, salvo engano, Bela Casa, é isso mesmo? Casa Bela, o nome muito poético, inclusive. Qual é a situação habitacional? Qual o déficit habitacional de Fortaleza? Quantas moradias serão entregues nesse tempo de 4 anos? E qual será o investimento nessas moradias? Olha só, Carla, o déficit é uma coisa absurda. A imprensa já apresentou um déficit de 143 mil moradias na nossa cidade. E logicamente que no governo de 4 anos ninguém consegue cobrir esse déficit. O que acontece hoje em Fortaleza? Há cerca de 20 anos são construídos conjuntos habitacionais aqui na cidade de Fortaleza com um modelo completamente equivocado. O governo federal envia o recurso e o governo do estado, a prefeitura administra isso, a prefeitura diz quem é que vai para essas moradias. Como é que funciona? Pegam pessoas lá da Barra do Ceará, pessoas lá do Conjunto São Francisco, lá do Bom Jardim, e levam lá para a divisa com Itaitinga. E esses conjuntos habitacionais que foram viabilizados foram transformados em morros artificiais. O que é o problema desse morro artificial? O grande problema da violência carioca tem relação com os morros cariocas, que o acesso dos serviços públicos é muito difícil. O serviço de saúde, a ambulância, os correios, tudo tem muita dificuldade, inclusive a presença da segurança pública tem essa dificuldade. E se criou esse morro artificial aqui na cidade de Fortaleza. O que eu defendo? Que nós tenhamos moradias que não aglomerem tantas famílias de pontos diferentes da cidade. Lá em Salvador, o prefeito Bruno Reis, ele requalificou uma comunidade e viabilizou 750 moradias com dinheiro da própria prefeitura. Ele não esperou o dinheiro do governo do estado ou do governo federal. E ele fez um formato que o morador que estava em situação de risco, numa moradia de risco, ele podia escolher. Ou ele desabitava a moradia dele, recebia uma indenização para comprar uma casa em qualquer outro ponto da cidade, no valor, logicamente, daquela casa que ele estava desabitando, ou ele ia para um aluguel social e depois recebia um sobrado, um equipamento bacana, eu visitei lá, muito moderno, ou ele recebia um apartamento. Tudo construído com recurso da prefeitura. Só que o prefeito não entregou só a moradia. Ele entregou a moradia, ele revitalizou o rio que passava do lado da comunidade que estava poluído e reurbanizou esse rio. Ele entregou um mercado já para fomentar a atividade econômica naquela comunidade. Ele entregou um terminal de ônibus, ele entregou uma creche, uma escola, um posto de saúde, toda essa infraestrutura com recurso da prefeitura. Aí eu vou lhe dizer como é que ele conseguiu fazer isso. Ele recebeu uma gestão do antecessor completamente equilibrada fiscalmente. Lá em Salvador, diferente de Fortaleza, se gasta ou se investe apenas 38% do orçamento com a folha de pagamento. Então ele tem lastro para investir na cidade, para obras estruturantes, para garantir uma melhor habitação, para comprar mais medicamentos, e é isso que a gente precisa fazer aqui na cidade de Fortaleza. Todo mundo sabe como é que funciona, infelizmente, a politicagem nos cargos terceirizados e comissionados da prefeitura. Quando eu reafirmei agora há pouco que quem está trabalhando efetivamente, como porteiro, como merendeira, como enfermeira, qualquer profissional que efetivamente está trabalhando,
pode ficar tranquilo. Agora, aqueles que estão em casa recebendo sem trabalhar, fiquem muito preocupados, porque a partir de janeiro isso vai acabar. Candidato, um dos concorrentes do senhor está falando de uma forma muito enfática, né? Muito forte no rádio e na TV, que o senhor liderou 2 motins, né, da Polícia Militar. E o governo do estado vem numa crescente no tratamento melhor para as tropas, né? Embora os índices ainda estejam aí alarmantes, né? Juntando essas 2 informações, eu perguntaria, como é que está a sua liderança na Polícia Militar? O senhor se considera ainda um representante da Polícia Militar numa candidatura dessa em que a Polícia Militar tem uma importância muito grande de replicar voto, de pedir voto para o senhor? Como é que está essa dinâmica em relação a essas 2 questões, aos motins e o fato de o governo do estado estar valorizando mais a tropa do que governos anteriores? Olha, Erivaldo, entre os candidatos não tem nenhum outro que seja profissional de segurança. O único que é policial militar com muito orgulho sou eu. 13 anos trabalhando sempre nas ruas, nunca trabalhei em gabinete. Então essa minha história ninguém vai conseguir apagar. O que eu ajudei a minha categoria a conquistar, ninguém até hoje conseguiu 10% do que a gente conquistou junto, unido, porque não foi somente eu. Tudo que eu tenho na minha história profissional, seja como professor em sala de aula, como profissional de segurança ou qualquer outra oportunidade que eu tive, eu devo à minha categoria que me alçou ao tamanho que eu sou hoje. Lá atrás foi a Polícia Militar que mostrou o Wagner para a sociedade, mas eu não posso ser prefeito da Polícia Militar, eu vou ser prefeito da cidade de Fortaleza. E logicamente que isso gera uma necessidade de eu dialogar com os servidores do JF, como eu tenho negociado, com os guardas municipais, e até tenho dito que a partir de janeiro do próximo ano, o policial militar, o policial civil, o policial penal vai querer fazer o concurso para a Guarda Municipal, do tanto que a gente vai valorizar essa categoria, dar as condições de trabalho para que eles possam lá na ponta proteger a população. O papel da prefeitura na segurança pública é ser protagonista na pacificação das comunidades, melhorando a iluminação pública, garantindo a ocupação dos espaços públicos de forma ordenada, utilizando o Tô de Olho, que é o nosso programa de vídeo monitoramento com câmeras, com leitura facial. Olha como é fácil de colocar em prática. Para eu entrar no meu apartamento lá na Parquelândia, eu só entro se eu fizer a leitura facial para provar que sou eu que estou entrando naquele prédio. Para entrar em qualquer prédio aqui da região do Meireles, isso precisa acontecer. O secretário de Segurança de São Paulo, o capitão Derrite, me contou. Wagner, fiz uma parceria com o Palmeiras e só entra no estádio do Palmeiras no dia de jogo aquele torcedor que é feita a leitura facial dele. No primeiro jogo, 20 indivíduos com mandado de prisão em aberto presos. No segundo jogo, 15 indivíduos com mandado de prisão em aberto presos. No terceiro jogo, 8 indivíduos presos. No quarto jogo, 5. No quinto jogo, não prendeu mais ninguém. Sabe por quê? Porque nem um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi mais para o estádio. Imagine instalar essas câmeras no posto de saúde, gradativamente instalar essa câmera nos ônibus da cidade de Fortaleza. Na hora que começar a aprender, eles vão dizer, não dá mais para andar de ônibus, não dá mais para ir para o posto de saúde, não dá mais para ir para a escola. Ou eles vão mudar de cidade ou vão se aquietar. Então, uma medida que não gera confronto, professora Carla Michele, o que gera inteligência policial e uso de tecnologia que o município pode fazer tranquilamente. Falta ao município, talvez, a experiência de um gestor que conheça e seja especialista em segurança pública, e falta ao município, muitas vezes, a vontade política também de fazer, porque recurso tem. O orçamento do município de Fortaleza é de mais de 14 bilhões de reais. Basta querer fazer. Candidato, vou pedir licença mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida com o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Eleições 2024, que recebe hoje o candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. Celi? Capitão, tem uma polêmica danada aí, eu lhe pergunto, como ex-deputado federal, a lei federal obriga ou não obriga a Prefeitura a cobrar a taxa do lixo? Excelente pergunta, Celi. O marco regulatório do saneamento básico foi criado para resolver um problema de todo o país. Na cidade de Fortaleza, de cada 10 residências, 4 não tem uma rede de esgoto ligado a essa residência. Ontem eu estava com um grupo de empreendedores que estavam reclamando isso, que tem que pagar
para que uma empresa vá lá coletar o resíduo do restaurante e não tem local para destinar esse resíduo. Isso é um problema que não é só do restaurante, é um problema da cidade, é um problema de saúde pública. O marco regulatório foi aprovado justamente para ampliar a rede de água e esgoto. E, dentro da lei do marco regulatório, foi possibilitado ao município optar. Se o município tem condição de pagar pelo recolhimento do resíduo sólido, ele continua pagando. Se o município não tiver condição, ele pode criar a sua taxa do lixo. 184 municípios cearenses, apenas 7 resolveram criar a taxa do lixo. Então, eu não posso dizer que essa taxa é uma taxa obrigatória. Maracanaú não tem, a cidade de Caucaia não tem, Maranguape não tem, 7 municípios apenas têm. Então, alguns prefeitos optaram em colocar essa responsabilidade no bolso do contribuinte. Foi o caso aqui de Fortaleza. Mas o pior não é só criar a taxa do lixo, é criar a taxa do lixo e ver a cidade mais suja, com 1.200 pontos de lixo espalhados pela cidade. É isso que tem revoltado o fortalezense. Você pagar uma taxa de R$1.000, de R$800. Meu pai mora no Bom Sucesso, na divisa com o João 23. De tanto o prefeito falar em isenção, eu liguei para o meu pai. Pai, como é que está a taxa do lixo? Ele disse, meu filho, eu recebi. O seu Manel, que é vizinho, recebeu, o seu Antônio, que é vizinho, recebeu também. Então, essa história da isenção, ela não procede. Pessoas de bairros da periferia estão pagando a taxa do lixo. E é um impacto muito grande no orçamento. Estão tirando do carrinho do supermercado o dinheiro, estão tirando o quilo de arroz, estão tirando o pacote de macarrão, estão tirando ali o alimento das famílias mais carentes que se obrigam a pagar essa taxa. Candidato, o senhor, no plano de governo, apresenta dados sobre o envelhecimento da população em Fortaleza e, obviamente, que isso preocupa porque já é uma realidade e a cidade não está preparada para isso. E propõe a criação de um hospital do idoso. Onde será esse hospital? Em quanto tempo ele estará pronto? Quantas pessoas o senhor imagina que ele terá capacidade de atendimento? Carla, a ideia da gente é aproveitar alguma estrutura de saúde que já existe e transformar esse hospital em hospital do idoso da nossa cidade. Pode ser um hospital já em parceria na rede conveniada, pode ser um próprio prédio da prefeitura transformado em hospital do idoso, porque você sabe da burocracia que é para construir um hospital, para comprar os equipamentos, para fazer o concurso, para equipar de recursos humanos aquele empreendimento. Então, a nossa ideia é aproveitar um espaço que já exista e, logicamente, fazer essa gestão ou de forma própria ou em parceria com alguma das OS que já fazem a gestão no município de Fortaleza. E eu tenho que repetir, um enxugamento da máquina que vai permitir que a gente tenha um recurso suficiente para implementar o Hospital da Mulher funcionando por completo. Eu tenho dito muito, o sonho da Luiziane de ver aquele hospital funcionar por completo nunca se realizou. Ela entregou, mas logo na sequência o hospital começou a funcionar e a cada ano cai o recurso que é destinado para o Hospital da Mulher. Enquanto que a gente teve gasto de toda a ordem no ano passado, uma arrecadação absurda, o Hospital da Mulher recebeu apenas 24 milhões para o ano todo. Dá cerca de 2 milhões por mês com um equipamento gigante como aquele, não dá para fazer nada. Então a gente vai estruturar o Hospital da Mulher, a gente vai criar o Hospital do Idoso para que a gente possa ter saúde de qualidade para as mulheres, para os idosos. E na questão do idoso especial, além do hospital, a gente quer viabilizar um centro de convivência, onde o idoso vai praticar atividade esportiva, atividade de lazer, atividade cultural, onde ele possa estar trabalhando também a saúde mental, que hoje é extremamente importante que se trabalhe. O local onde a gente vai viabilizar e construir esse hospital não está definido. A gente vai ver, professora, dentro da rede, se existe algum equipamento já pronto ou encaminhado para que a gente possa transformar em hospital do idoso, mas a ideia é que seja um local central que facilite o acesso dos idosos a esse equipamento. É uma ação para o primeiro ano de governo? É uma ação que a gente quer começar já no primeiro ano, né? Tem muita coisa que a gente vai precisar fazer no primeiro ano e a gente já quer iniciar essa ação no primeiro ano. Até você equipar esse hospital, até você ter uma infraestrutura de pessoal para iniciar os atendimentos, a gente não pode garantir que vai ser já no primeiro ano, mas o início do processo já vai ser no primeiro ano. Candidato, em 2020 o senhor foi ao segundo turno com o atual prefeito. E nestas eleições o senhor está disputando com mais 2 candidatos, eu diria ali da mesma faixa de eleitor, né? No caso, os candidatos André Fernandes e Eduardo Girão. O senhor teme que essa divisão dessa faixa eleitoral tire o senhor do segundo turno, de um eventual segundo turno? Olha, Arivaldo, eu tenho plena convicção que o que vai fazer nós chegarmos no segundo turno é a gente dialogar com a cidade como um todo. Hoje eu tenho eleitores que são da direita, eleitores que são do centro. Incrivelmente, a gente está tendo um movimento muito forte, eleitores que são da esquerda, mas que olham para mim como uma opção viável de uma mudança sustentável para a cidade, uma mudança responsável, porque não há dúvida,
quando a gente vai discutir qualquer pesquisa, o sentimento de mudança é muito forte. Mas que mudança nós queremos? Uma mudança com experiência ou uma mudança sem qualquer experiência? Uma mudança que é baseada somente num padrinho que não vai ter autonomia ou uma mudança de alguém que é autêntico, que tem pulso firme e tem coragem para realizar as mudanças que a cidade precisa, para melhorar a saúde, para investir em segurança e etc. Então, estou muito convicto que isso é o grande diferencial da nossa candidatura. Respeito todos os outros candidatos. Eu tenho uma boa relação pessoal com todos eles, eu cumprimento, eu saúdo, eu encontro em qualquer local. O pessoal critica porque chega alguém e pede para tirar uma foto. Como é que eu vou me negar e tirar uma foto com uma pessoa? Que político seria eu se eu me negar a tirar a foto até com um adversário, com um eleitor de uma pessoa que não está no meu grupo político? Eu chego nas caminhadas, Erivaldo, nas ruas, hoje eu estava cedinho no Tancredo Neves. Tinha lá gente com camisa amarela, que claramente não votava em mim, mas eu fui lá cumprimentar e as pessoas se sentiam tão surpresas. Como assim ele está me cumprimentando, mesmo eu trabalhando para o adversário dele? Eu acho que é isso que precisa ficar muito claro nessa eleição. O respeito às pessoas, o respeito aos adversários. Quem está ali trabalhando com a bandeira não sobe porque precisa, ninguém está ali voluntariamente, né? Então é muito importante que a gente possa respeitar todas as pessoas. Se a gente tiver a condição de formatar uma aliança no segundo turno, ela vai ser muito bem-vinda. Mas se de repente um dos candidatos se sentir no desejo de ir para Paris, como o Ciro fez em eleições anteriores, a gente vai respeitar. Por que eu vou criticar? Então, cada um sabe o melhor caminho para se conduzir na política. Cada partido, logicamente, quer crescer, quer ocupar seu espaço, e eu tenho que respeitar os ex-aliados que estavam comigo, mas que podem estar novamente aí no segundo turno. Candidato, qual é a mensagem que o senhor quer passar quando você enfatiza na sua propaganda eleitoral, que veio da periferia, que é do João 23, ali vizinho do Bom Sucesso, ali vizinho do Jockey? É para dizer, é para fazer um contraponto, para não fazer Fortaleza uma Dubai? Olha, na verdade, Oceli, é para mostrar que enquanto que alguns candidatos só vão na periferia em época de eleição, e são muitos, eu não vou citar por questão de ética. Tem gente que nunca morou em Fortaleza, que hoje é o maior defensor da cidade. Então, a gente precisa deixar muito claro quem conhece a cidade. Quem foi que acordou 5 horas da manhã para ir pegar uma ficha no posto de saúde João 23 para ter acesso a um dentista? Fui eu. Quem foi que teve que pegar o ônibus do João 23 para ir lá para a Escola Técnica Federal para fazer um curso de eletrotécnica? Fui eu, né? Então, peguei ônibus lotado, fui para o posto de saúde, demandei, tive que ir no Frotinha quando machuquei a perna, eu fiz cirurgia de hérnia lá no Gonzaguinha, do Antônio Bezerra. Meu filho mais novo, Felipe, nasceu no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que está fechando as portas agora. Então, eu conheço de fato a realidade da periferia. Eu sou profissional de segurança, professor, vim lá de baixo da periferia e alcei, logicamente, minha posição na política e na sociedade fortalezense. E é isso que eu quero deixar muito claro, que essas oportunidades que eu tive me fizeram quem eu sou hoje. E eu quero retribuir ao fortalezense e devolver a ele essas oportunidades. Eu quero ser prefeito para dar a mesma oportunidade que eu tive ao menino que está lá no Vila Velha, sem perspectiva de vida, que nem estuda e nem trabalha, ao jovem que está lá no Bom Sucesso, pertinho da casa do meu pai, desorientado, o que eu vou fazer da vida. A senhora que é mãe atípica, que está com a mão na cabeça, porque está há 2 anos na fila para uma consulta com o neuropediatra para o filho dela. É para essas pessoas que eu quero ser prefeito. É para cuidar de quem mais precisa, é para cuidar das pessoas que hoje se sentem desamparadas e desiludidas em relação à política. Porque os políticos vão na periferia, abraçam, beijam, mas passa a eleição, não pisam lá. Candidato, o senhor também apresenta uma ampla proposta para tratar a questão da saúde mental, que é algo realmente muito preocupante aqui em Fortaleza. E, dentre essas ações, o senhor apresenta aí um selo que seria atribuído às empresas que desenvolvem boas práticas na área da saúde mental. Como isso seria feito, assim, como seria construído esse ranking? E isso implicaria em algum benefício para essas empresas? Por exemplo, algum benefício fiscal para essas empresas? Olha, Carla, a nossa ideia é incentivar e estimular uma série de ações. A gente sabe que, você até me perguntou agora há pouco, a expectativa de vida na nossa cidade ela tem crescido e as pessoas, logicamente, têm tido longevidade e precisam ter qualidade de vida, não é só viver mais. É ter qualidade de vida. E a gente quer estimular as empresas, por exemplo, a ofertarem vagas de trabalho para pessoas que já estão na terceira idade. A gente quer estimular as empresas a ofertarem dentro do seu ambiente. Tem supermercados aqui em Fortaleza, vou citar um, Nido Box. O Nido Box tem lá no estacionamento dele
um espaço que ele cedeu para que o Corpo de Bombeiros colocasse lá um instrutor para dar aquela aulazinha para aquelas senhoras da terceira idade, aquele movimento. É uma atividade muito bacana. O supermercado não tinha a obrigação de ceder aquele espaço, mas eles cedem, trazem aquelas senhoras para ocupar aquele espaço ali 6 horas da manhã e não perdem nada com isso. Então, estimular esse tipo de parceria entre o poder público e o poder privado é o caminho para a gente ampliar o atendimento social na nossa cidade. A gente tem hoje, professora Carla, um grande preconceito de pessoas que têm condição de doar parte do seu imposto de renda para fundo da criança, para fundo da cultura, para fundo do esporte, e as pessoas não doam porque colocaram na cabeça dessas pessoas que doar gera necessariamente o nome indo para a malha fina e a Receita Federal vai fazer a fiscalização maior. Eu todo ano tiro parte do dinheiro, parte do valor que a Receita já vai recolher da minha remuneração e dou para esse tipo de fundo. Então, a Prefeitura tem que estimular esse tipo de ação, a Prefeitura tem que ser parceira de toda e qualquer iniciativa que gere voluntariado e que gere uma sociabilidade maior. Então, a ideia é essa, trabalhar também a questão da saúde mental e conferir esse selo e discutir de que forma a gente pode beneficiar essa empresa, seja com concessão de um benefício, a redução de um imposto. Isso é o caminho para que a gente possa estimular ainda mais as pessoas a se envolverem nessas ações sociais. Quando a gente fala de saúde mental, professora, o grande legado da pandemia do Covid-19, infelizmente, foi uma nova pandemia, a pandemia de doenças da mente. Não tem uma família hoje que não tem alguém com ansiedade, com depressão, com esquizofrenia, jovens que estão se automutilando, pessoas de classe A a Z que estão tirando a própria vida e não existe uma política pública para cuidar da saúde mental dessas pessoas. Lá em Maracanaú, em parceria com a Secretaria de Educação, a gente viabilizou a contratação de psicólogos para as escolas. A gente quer contratar aqui em Fortaleza psicopedagogos, que são profissionais que trabalham a educação e a saúde ao mesmo tempo para estarem no ambiente escolar. Os nossos postos de saúde vão ter um reforço na equipe de saúde da família com psicólogos. Não dá para a gente prometer que vai colocar psiquiatra em cada posto, porque não tem nem no mercado psiquiatra suficiente, mas algumas estruturas precisam ter o reforço também do psiquiatra. Se a gente conseguiu em um ano melhorar essa estrutura de saúde mental lá em Maracanaú, um município com orçamento menor, lógico, com um orçamento maior, lógico que com 4 anos de trabalho, a gente vai ter condição de fazer isso aqui também em Fortaleza. O candidato, no início do programa, eu lembrei que o senhor disputou já 2 vezes a prefeitura e 1 vez o governo do estado, e em todas as 3 vezes ficou pelo caminho, né? Agora, em 2024, na média geral das pesquisas, o senhor vem despencando. Qual é o seu sentimento com os institutos de pesquisa? Pesquisa decide eleição, candidato? Olha, Edvaldo, cada vez mais a gente sente o descrédito de instituto de pesquisa, né? A gente até brincava aqui antes do programa qual seria o instituto de pesquisa que você contrataria para fazer uma pesquisa para você. Está se perdendo a credibilidade. Tem instituto que coloca um candidato em primeiro lugar e esse mesmo candidato em outro instituto é o 4º. Então, é um negócio meio que desacreditado. Eu acho que focar sua campanha ou fazer um planejamento de campanha baseado em pesquisa é o caminho para dar tudo errado. Veja que, independente de resultado da pesquisa, a nossa postura da pré-campanha até a metade da campanha não mudou e nem vai mudar daqui para frente. Nada vai me fazer atacar um adversário, seja porque eu estou bem na pesquisa ou não estou. Eu estou convicto que eu não tenho que me preocupar com o adversário. Eu tenho que me preocupar com os problemas da cidade, com as soluções desse problema. Então, se eu vou ficar me policiando e mudando minha postura, tá bem, fica alegre e sorridente, tá mal na pesquisa, fica carrancudo e fica brigando com os outros. Não funciona assim, isso já está provado. Quem muda de postura acaba perdendo o que conquistou antes. Então, estou convicto que a postura deve permanecer a mesma, de respeito aos adversários, de respeito à militância e de respeito principalmente à cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza não merece esse debate baixo. A cidade de Fortaleza não merece os ataques que a gente está vendo em debates, na TV, no rádio e principalmente nas redes sociais. Candidato, por que o senhor preferiu lançar, né, uma dupla de futuros governantes da cidade de um mesmo partido, uma chapa pura? Uma aliança partidária não somaria mais para a sua candidatura? Sem dúvida nenhuma, seria muito interessante uma aliança. A gente conversou com vários partidos. Na véspera da eleição, a gente estava conversando com alguns partidos. Eu já tinha conversado com a Edilane há 2 meses, a gente vinha dialogando, eu vi o perfil dela muito bacana, conselheira tutelar, nutricionista, profissional de saúde, mãe, uma mulher cristã com um passado ilibado. Mas eu vinha conversando também com outros partidos e ela sabia disso. E chegou-se ao momento que as 2 máquinas preponderaram. O que eu tinha para ofertar? Enquanto que a prefeitura tinha cargo, tinha secretaria, tinha contrato, tinha convênio, o governo tinha cargo, secretaria, contrato e convênio e eu tinha só a expectativa de poder.
Então é natural que isso aconteça num processo tão acirrado como esse. Não foi a nossa preferência, mas estou muito feliz porque a gente escolheu uma vice que não manche e não macule nada a nossa imagem. A gente tem uma vice que está andando pela cidade, está sendo muito bem aceita, tem qualidade, tem discurso. Eu vou ficar muito tranquilo quando eu tiver que ir para Brasília buscar recursos, que ela vai estar aqui cuidando da prefeitura. Quando eu estiver em outros países buscando convênios, buscando fundos internacionais para investir aqui na cidade também, eu sei que eu vou ter alguém que não vai me trair, que vai respeitar a posição dela e que vai estar conduzindo a cidade com independência e com coragem até para me cobrar. Um dos fatores que me fez escolher Edilene é que ela é uma mulher extremamente autêntica. O que ela tem para dizer, ela diz olhando no olho, de forma educada, responsável, mas sempre ela cobra que as coisas aconteçam conforme a gente está desenhando na campanha e vai ser assim durante a gestão, ela já deixou isso muito claro. Candidato, em 30 segundos, em caso de vitória, qual será a marca da sua gestão? Olha, eu quero que a cidade de Fortaleza fique conhecida nacionalmente como a capital do bem-estar. Se fala muito que nós temos o maior PIB do Nordeste, se fala muito do setor produtivo, os maiores bilionários do Nordeste estão aqui em Fortaleza. Mas a qualidade de vida do fortalezense, como é que ela está? A segurança, como é que ela está? A saúde da nossa cidade, a infraestrutura na periferia. Eu quero ser o prefeito da capital do bem-estar, do esporte, do lazer, da alegria, aproveitar a característica que os cearenses têm de melhor, que é acolher bem as pessoas. E por isso eu peço a cada fortalezense que me assiste, vote 44. Candidato, nós queremos agradecer imensamente pelo seu tempo, por sua disponibilidade, desejar muita sorte na campanha e agradecer sobretudo a você que tem nos acompanhado, esperando sempre contar com a sua presença no programa Eleições 2024. Até a próxima.